Olá, saudações, sejam bem-vindos a esse estudo de planos e esferas espirituais. Aqui quem vos fala é o Bruxo Magno Constantino. O material vai ser enviado para vocês lá no grupo e, e lá a gente pode tirar as dúvidas recorrentes, tá bom? Então vamos começar. Os planos espirituais eles são divididos em grau de evolução, né? E a gente precisa entender essa diferença entre plano e esfera. Os planos são divididos em grau, já as esferas são os agrupamentos de espíritos que habitam em um plano, em um determinado plano. Então, assim, é infinito o número de esferas que podem habitar um plano, porém os planos eles são apenas 9. São 9 planos superiores e 9 planos inferiores. Um exemplo. Um plano ele pode ser comparado igual a um país, composto por estados, cidades e bairros. Nesse contexto, os estados, as cidades e os bairros vão ser as esferas, vão ser os agrupamentos. Então, o plano é o local e as esferas são os agrupamentos de espíritos, né? É muito fácil entender tudo isso partindo do princípio de que nós, aqui na Terra, nós não criamos nada, a gente apenas copia e materializa o que já existe lá no plano espiritual, né? Então, para facilitar a nossa compreensão, nós vamos utilizar a classificação das cores como energia. Como vocês podem ver aqui, o vermelho vai representar a baixa frequência, enquanto que o azul a alta frequência, a alta energia. E a gente entende da seguinte maneira: a energia, a baixa frequência, ela é assim, ó, em ondas fracas e longas, enquanto que a alta frequência, ela é assim, ó, mais rápida. Ou seja, aqui a gente tem um nível de estagnação, ou seja, que é como se é tão devagar, tão lento que parece que está parado. Já que a alta frequência, a energia, ela é mais forte. Então, ela está em constante movimento. É muito fácil a gente entender tudo isso partindo do princípio de que a gente precisa compreender que o nosso corpo é energia. E a nossa energia, ela vai de acordo com as nossas emoções. Vamos entender, então, aqui a escala das emoções. Os planos, eles vão ser classificados por ondas de frequência energética. E as nossas emoções vão moldar essa frequência. As nossas emoções é o que diz como está a nossa frequência energética. Então, nós vamos ter aqui, ó, essa cor, a cor lilás, né? Acompanhe aqui o ponteirinho no mouse, do mouse. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Eu não consigo colocar aqui a caneta para eu poder riscar e vocês verem. Enfim, aqui nós temos a iluminação, a paz e a alegria em escalas de frequência. Estão vendo? Bom, tá vendo que a vergonha, a culpa, a apatia são cores mais próximas do vermelho? Como a vergonha é o próprio vermelho, então as nossas emoções é quem classifica e que vai dando essas pontuações aqui, ó, em hertz, de como está a nossa frequência, ou seja, a nossa energia, tá? Então a gente vai atrair para nós aquilo que nós estamos vibrando para o universo. É muito óbvio isso, né? Muito fácil de compreender. Bom, no universo, a lei predominante é a meritocracia. Então, a gente só tem o que a gente merece. Os espíritos, eles vão se juntar nessas esferas conforme a frequência que eles emitem. Então, voltando aqui, ó, para que vocês entendam melhor. Ele não quer voltar. Voltando aqui. Os espíritos iluminados vão atrair espíritos iluminados. Os espíritos orgulhosos vão atrair espíritos orgulhosos. Então,
essa tela está dizendo exatamente isso. Os espíritos se juntam em esfera conforme a frequência, conforme os sentimentos, as energias que eles emitem. Sendo assim, a regra é que semelhante atrai semelhante. Então, a gente precisa entender outra coisa. As trevas, ela anseia por luz. Desde o Antigo Egito, nós temos lá a serpente Apófis, que é o caos, é o demônio do caos, é o ser trevoso, né? O que ele busca? Se alimentar da luz, se alimentar da ordem, tirar tudo do seu eixo. Então, nós estamos constantemente lutando e brigando contra essas energias trevosas. Na verdade, nós estamos banindo essas energias, né? Olha só, os planos espirituais, cada plano ele é constituído por várias ou centenas de milhares de esferas. Então, nós vamos ter um plano, dentro do plano nós temos as esferas, e essas esferas são numerosas. E as esferas, elas possuem ainda outras divisões. As esferas podem ser divididas em famílias, clãs, grupos, falanges e por aí vai. Mas ainda falando um pouquinho sobre os planos, nós precisamos saber do seguinte: os planos eles vão ser classificados como superiores, inferiores e o plano médium ou intermediário, que é esse plano aqui, é o nosso plano de trabalho, de atuação, tá? Vamos entender melhor essa divisão, como ela se dá. Dos planos superiores, nós vamos ter aqui do 1, aqui a canetinha que eu estava procurando. Nós vamos ter aqui do 1 até o 9. E dos planos inferiores, nós vamos ter do 9 até o 1. Tá? Então, nas escalas superiores, nós vamos contar crescente, e nas escalas inferiores, nós vamos contar decrescente. Tá? É como se fosse... como se o planeta, o plano que nós estamos, o planeta Terra, é um ponto zero do elevador, e para que a gente ascenda, para que a gente atenda aos planos superiores, a gente vai precisar subir o elevador, e para se atrasar, se piorar energeticamente, a gente vai precisar descer, tá bom? Nós vamos estudar esses planos aqui um a um, separadamente, exceto esse. Hoje nós vamos focar nos planos inferiores, que é importante. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eles vão seguir a nomenclatura ou a divisão dos anjos, né, a angélica. Então, no plano 1 superior, nós vamos ter os anjos. No plano 2 superior, os arcanjos. No 3 superior, os principados, e por aí vai. Esses planos aqui, deixa eu mudar aqui a cor desse pincel. Esse plano aqui, que está dessa cor diferente, né? Estão vendo? E esse daqui é porque são os planos mais próximos da Terra. Então, nós vamos ter 1, 2 e 3, são mais próximos de nós, mais próximos do plano 0. E o 9, 8 e 7 também são os mais próximos, por isso que eles estão pintadinhos dessa cor. Então, nós vamos ter quarta superior virtudes, quinta superior potência, sexta superior dominações, tronos, querubins e serafins. E no inverso, ou seja, toda luz aqui, ó, ela vai emitir uma sombra. Nós vamos ter o plano dos animais irracionais. Nós vamos ter aqui o plano elemental, o plano crostal, o limbo, a penumbra, o penumbral, né, ou penumbra, o umbral, o plano inferior, o abissal e o caos. Nós vamos estudar eles mais à frente, para vocês poderem entender melhor. Lembrando que esse material está sendo enviado para o grupo, vocês vão poder estudar com tranquilidade, tá? Então, nós temos aqui o globo, o plano Terra, no meio desses planos espirituais. E esses planos, por sua vez, dividido lá em suas esferas, tá bom?
Deixa eu voltar aqui a uma outra cor de tinta no pincel. Então vamos lá. A Terra é o único plano de expiação em processo de evolução de toda a galáxia, ou seja, de toda a galáxia, nós somos os únicos que ainda estamos aqui caminhando, trilhando um caminho para a evolução. Os viventes encarnados no plano Terra são considerados, portanto, médiums, porque nós estamos no meio. Bom, as esferas superiores têm livre acesso às esferas menores. Então, isso daqui é uma regra. Ó. As superiores acessam as menores. Mas não, o inverso não acontece. Tá? As esferas inferiores não possuem esse livre acesso às esferas superiores. Para isso, elas vão precisar ascender. E isso requer mérito. Lá, a lei da meritocracia. As esferas intermediárias, elas possuem uma ligação e uma influência direta na Terra. Quem são essas esferas intermediárias? São as colônias espirituais, são os falangeiros, os espíritos falangeiros, né? Da Umbanda, da Aruanda, as colônias espirituais como o Nosso Lar, colônia de São Francisco de Assis, dos Bons Samaritanos, e por aí vai. Cada religião, portanto, ela vai possuir a sua egrégora, que está escrito errado, tá? Era para sair egrégora, formando assim uma esfera. Uma esfera é parte de um plano espiritual, lembrem-se disso. O plano está aqui e o plano é isso daqui, a esfera é um pedacinho desse plano. Ela é responsável por atender, tutoriar, auxiliar e assessorar aquele grupo religioso, sendo o objetivo principal ajudar o plano Terra e esferas inferiores a se religar, reconectar ou acessar o sagrado. Quando nós dormimos, nós naturalmente velejamos por esses planos. Esse processo se chama viagem ou projeção astral. Tá? Então, quando a gente dorme, o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, ligado por um fio chamado cordão de prata, ele permite que o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, possa velejar, andar, visitar outros planos, outras esferas espirituais. Tá? E esse cordão de prata, né, que nos guia, ele é um fio muito tênue de proteção, que guarda o nosso corpo no momento que ele está lá viajando, né, astralmente. Então, nós estamos conectados ainda ao corpo físico por causa desse cordão de prata, ok? Outros métodos também que a gente pode utilizar para poder acessar esses planos espirituais é o método da expansão da consciência ou da meditação. Então, são caminhos, né? Nós temos aqui a meditação, que pode fazer com que a gente visite esses planos espirituais, e os trabalhos de expansão de consciência, seja com ervas de poder e etc. O universo ele vai se compor de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade essas esferas nos servirão, né? Perdão, peraí, eu baguncei tudo. O universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. Essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, de acordo com a nossa evolução, nós vamos atingir aí graus de iluminação ou esferas espirituais mais avançadas. Então, na ordem mística do Rei Salomão, nós temos essa divisão aqui, que é a divisão básica de todo esse contexto, de todas essas esferas espirituais. Então, para ficar mais claro para vocês, vamos rever a lição aqui nesses pontos que eu julgo importante. Cada número desse daqui é
um plano espiritual, tá? Então, desse lado aqui, do nosso lado esquerdo, nós vamos ter os planos superiores, que vai de 1 ao 9. Então, esses são planos, ok? E aqui, do nosso lado direito, nós vamos ter os planos inferiores, que também ele vai de 9 a 1, ok? Aqui, no meio, ao planeta, né? Esses três planos aqui, tanto inferiores e superiores, ó, eles são mais próximos, mais conectados a nós aqui da Terra, tá? Então, eles têm uma influência maior ou mais fácil sobre nós aqui na Terra, tá bom? Isso tem que ficar nítido aqui nos estudos, tá? Então, aqui, ó, o reino animal, não estou falando dos seres vivos, estou falando dos espíritos dos animais. Eles ficam todos aqui, nessa mesma esfera, nessa mesma energia aqui do plano Terra. Bom, fora isso, nós vamos ter aqui, deixa eu pegar um outro pincel aqui para ficar mais fácil. Fora isso, aqui em cada um desses planos espirituais, mudou a cor. Aqui nos planos espirituais, nesse plano aqui, ó, no plano 1, ele vai ser dividido em esferas. Quais são essas esferas? Nós vamos ter aqui a Aruanda, nós vamos ter as colônias espirituais, né? As colônias, elas estão demarcadas em cima do planeta, em cima de estados, de cidades, ou em cima de templos, né? Como quando são colônias de uma determinada egrégora. Então, as colônias estão aqui, todas ligadas a um plano. Quanto mais alto o plano, maior é a esfera espiritual daquele respectivo plano. Em contrapartida, como toda luz projeta uma sombra, nós vamos ter também os planos inferiores, né? Esses planos inferiores, nós temos aqui o plano animal, os elementais e o crostal. Esses aqui a gente considera planos intermediários, bem como esses também, porque eles estão muito próximos de nós. Já daqui do sétimo inferior abaixo, nós temos já planos mais densos, tá? Nós vamos estudar esses planos aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui no plano 9 inferior, nós temos os animais irracionais. Na oitava inferior, os reinos dos seres da natureza. Então, aqui existem as fadas, os duendes, os gnomos, as ondinas, né, as sereias, as criaturas encantadas da mata e etc. Aqui no sétimo, nós vamos para um plano que é muito parecido com o nosso. Ele é como se fosse peraí que eu colori aqui errado. Ele é como se fosse um espelho mal feito do nosso plano. Deixa eu pegar aqui a tinta de novo para a gente continuar. Então, esse aqui, ó, a sétima inferior, ele é um plano paralelo ao nosso, tá? Como vocês podem ver, ele é um plano onde vai habitar, também é um plano de viagem astral, né? Até aqui nosso corpo espiritual consegue vir, mas ele é considerado um plano mental. É considerado um plano mental, tá? Esse plano mental é onde nós vamos criar os nossos medos, os pesares, os sofrimentos, as dores, as energias negativas. Aqui é como se fosse um lixo espiritual, para onde toda a energia densa vai e fica parada. Já no limbo, nós vamos ter o local onde habitam os espíritos da Quimbanda, os guardiões. Tanto
os Exus e Pombagira, quanto também as quiumbas. Mais abaixo, nós temos o penumbral, um grande pântano de árvores secas, visto de longe, que é um plano de terreno onde a luz não consegue alcançar, né? Nele vai viver todos os espíritos atormentados. Já no umbral, nós vamos ter cavernas, pântanos e vales. Aqui é onde já habitam espíritos em profundas condições de expiação, né? De peso, de tormento, de energias negativas e tudo mais. No plano inferior, que é a terceira inferior, né? Aqui nós vamos ter espíritos, os famosos magos negros, espíritos que já se acostumaram com a energia densa desses lugares e, portanto, criaram laboratórios para fazer experimentos malignos. Aqui é onde habitam as colônias espirituais de espíritos negativos, tá? Eles estão ali, alguns aprisionados e outros como comandantes mesmos. Já na segunda inferior, e olha que agora a gente já está falando muito baixo mesmo, de uma energia bem mais densa e trevosa, aqui é o abissal, né? Também chamado de abismal. É o plano onde o mal coabita, onde o mal de fato existe. É como se fosse o coração da maldade no plano Terra. Nesse plano habitam os gênios, né? Os anjos caídos, e esses espíritos eles já estão bem longe aqui de nós, portanto ele vai precisar aí dos seus operários para poder trabalhar por eles, né? E na primeira inferior nós vamos ter aqui o caos. Aqui eu consigo descrever esse lugar como um grande deserto. Aqui está errado, é deserto, tá? Um grande deserto lotado de poeira, de baixa frequência, de energia negativa, onde as pessoas não conseguem, aqui não há mais vida inteligente, apenas caos, apenas sofrimento e perda, né? E aí, fora isso, nós vamos ter as falanges, né? Nessas esferas, cada religião, lembra lá que eu falei que as religiões vão ter a sua forma de trabalhar, né? A sua egrégora, a sua corrente. Então, a religião, de tanto que as religiões ficam daqui do plano Terra, do plano zero, buscando uma conexão com o plano espiritual, eles acabam formando egrégoras no mundo espiritual. Então, a gente vai ter um exemplo, as esferas do Vale do Amanhecer, que vão ser todas as energias do Vale do Amanhecer, o reino de Aruanda, né? Onde habitam os espíritos e entidades da Umbanda, e assim sucessivamente. Então, o principal mesmo que a gente precisa entender é todo esse protótipo aqui, energético, de como essas energias estão aí ao nosso redor. Como é fácil também nós sermos atingidos ou termos essas energias. Por quê? Ela nada mais ela vai te alinhar aqui com o que você está mais próximo, né? Então a gente precisa ir, o famoso orar e vigiar, por esse motivo. A frequência vai te alinhar com as energias que você tiver aí mais afinidade, vamos dizer assim. Ok? Então, essa foi a nossa aula introdutória de esferas espirituais. As dúvidas podem deixar aí no nosso grupo do WhatsApp. E até a próxima aula.